Porém, logo após a morte do imperador Hirohito, o governo Takeshita mergulhou em uma crise política que corroeu o governo. O escândalo da Recruit, que era uma rede de tráfico de influência e suborno, envolvendo ações de uma empresa de imprensa que beneficiava políticos influentes do círculo pessoal de Takeshita, revelando um escândalo profundo de corrupção, desiludindo a população japonesa política. A pressão política se tornou insustentável sobre o governo Takeshita, e Takeshita renuncia em 3 de junho de 1989, e ele foi sucedido por Suzuki Uno. Porém, o escândalo escorre para Uno também, já que correu fatos de um suposto envolvimento de Uno no escândalo Recruit. E em 10 de agosto, após apenas 2 meses no poder, ele renuncia ao cargo, e Toshiki Kaifu assume o cargo de primeiro-ministro. Kaifu, entre 1989 e 1990, iniciou políticas de combate à corrupção no governo. Kaifu tentou promover reformas políticas anticorrupção, visando alterar o sistema eleitoral e o financiamento partidário para reduzir o poder do dinheiro na política, o que encontrou forte resistência dentro do PLD. Em 1990, uma crise financeira eclodiu no Banco do Japão devido à bolha especulativa, fazendo o preço do iene cair rapidamente. Diplomaticamente, o governo Kaifu teve que lidar com a eclosão da Guerra do Golfo no Oriente Médio em agosto de 1990. O Japão se limitou a uma contribuição financeira de cerca de 13 bilhões de dólares dos Estados Unidos, o que gerou críticas internas contra o artigo 9 da Constituição de 47. Em 1991, a imagem de Kaifu foi desgastada por um escândalo envolvendo grandes corretoras de valores com a Nomura e a Nikko, que foram flagradas compensando clientes influentes por perdas no mercado de ações, políticos, empresários e homens do crime organizado japonês, a Yakuza. A posição de Kaifu se desintegrou com isso, e nisso ele renuncia em 5 de novembro de 1991, sendo cedido por Kishi Miyazawa. Diplomaticamente, o governo Miyazawa teve que lidar com a queda da União Soviética logo após, no mês seguinte, em dezembro, que encerrou de vez a Guerra Fria, o que pôs o Japão em 1992 em uma situação de ter que aumentar a sua participação nas políticas mundiais. Além disso, o Japão teve que lidar com o agravamento da crise bancária de 91. Os ativos imobiliários desvalorizaram, paralisando o sistema econômico japonês. A era do crescimento dos anos 80 e 70 se encerrou. E entre 1992 e 93, o governo foi forçado a adotar pacotes de estímulo fiscal massivo para tentar reanimar a economia japonesa. Porém, no início de 1993, outro escândalo de corrupção eclode, com o envolvimento de importantes políticos do PLD com a Yakuza, o que desgastou Miyazawa e o próprio Partido Liberal Democrata. E nas eleições gerais de julho, a PLD perde o parlamento para a coalizão do Partido Socialista com o Partido Democrático, na coalizão PDS-PSJ, que levou o cargo de primeiro-ministro Morihiro Hosokawa, do PDS, o primeiro-ministro a não ter vínculo nenhum com o PLD desde 55. Hosokawa iniciou projetos de lei para a reforma política. Porém, a posição de Hosokawa declinou quando ele reconheceu a culpa japonesa na Segunda Guerra Mundial e os crimes de guerra japoneses em novembro.
E a posição de Hosokawa declinou quando foi revelado o escândalo de corrupção envolvendo o nome dele nos anos 80. Nisso, a pressão sobre Hosokawa aumentou bastante no parlamento. E ele foi forçado a renunciar em 25 de abril de 94. Nisso, Tsutomu Hata se torna primeiro-ministro. Hata teve que lidar com a saída do PSJ da coalizão com o governo, o que desmontou o governo em 2 meses. E nisso o governo Hata, que após derrotas parlamentares para o PLD, perde a maioria do parlamento para o PDL, para o PLD em julho. E nisso o PLD retorna com Tomichi Murayama no poder. Murayama iniciou uma série de programas de anticorrupção, porém os produtos japoneses ainda eram populares no ocidente, especialmente com a entrada da Sony no mercado de hardware digital, com o lançamento do videogame Sony PlayStation 1 em dezembro de 1994, iniciando uma era de competitividade com seus compatriotas da Nintendo. Porém, no ano de 1995, quando a seita Aum Shirikyo, liderada por Shoko Hazahara, que era uma seita de esoterismo misturado com conceitos budistas e até cristãos apocalípticos, lança um ataque a gás venenoso no metrô de Tóquio no dia 15 de março de 1995, resultando em mortes de milhares de feridos. Um ataque terrorista que chocou o Japão. O governo japonês iniciou uma perseguição implacável contra a seita, capturando todos os seus líderes. Hazahara foi preso em maio de 95 e condenado à morte por terrorismo. Politicamente, Murayama teve que lidar com um novo escândalo com as instituições de crédito habitacional, que se endividaram todas e exigiram a intervenção estatal para salvá-las da falência. E para aproveitar o escândalo, o PSJ e o PDJ se fundem entre alguns simpatizantes, criando o Partido Social Democrático no final de 1995. Embora o PDJ e o PSJ ainda sigam existindo. Nos primeiros momentos de 1996, Murayama decide renunciar em prol do seu ministro das Relações Exteriores, Ryutaro Hashimoto. Hashimoto buscou implementar reformas administrativas e estruturais para combater a estagnação econômica, implementando certos programas de reanimamento econômico. Culturalmente, o ano foi importante. Com o lançamento da série Pokémon, se torna um fenômeno global, sendo uma das maiores séries de desenhos da história do Japão e da história mundial. A inauguração do Tokyo Big City também foi marcante nesse ano, que inaugurou uma nova era arquitetônica sobre a cidade de Tóquio, junto também ao lançamento do Nintendo 64 nos videogames, competindo com o PlayStation 1 da sua compatriota Sony. Porém, no início de 1997, ocorreu o terrível acidente com um petroleiro russo na Koda, com um vazamento de petróleo no mar do Japão, gerando um desastre ecológico muito sério para os mares japoneses. Em abril, o governo Hashimoto aumentou o imposto sobre o consumo para 5%, o que foi impopular para o povo japonês. Porém, em novembro de 97, ocorreria algo bem duro para a história econômica do Japão moderno. Eclode a grande crise asiática, que gerou uma falência em cadeia de dois dos maiores bancos do país na época,
O Banco do Japão teve que intervir para injetar liquidez no sistema econômico e evitar falência geral dos bancos japoneses, e o Japão entrar em falência geral, o que levaria ao declínio financeiro japonês. E com esse estouro dessa crise asiática nos bancos japoneses, a partir de 1998, o Japão entra em um declínio financeiro. E nisso passa a ser cada vez mais ultrapassada pela ascensão da nação chinesa no início dos anos 2000, que superaria o Japão em economia, se tornando a segunda maior nação econômica do mundo em 2010. A crise se agravou em 1998 por uma crise no crédito, fazendo o PLD perder assentos na eleição de julho, correndo o risco de novo não ter um primeiro-ministro governante. Nisso, Hashimoto teve que renunciar em 20 de julho e Keizo Obushi, do PLD, o sucede. Obushi iniciou uma série de programas econômicos, como o aumento do gasto público e a redução dos impostos sobre a renda. A política fiscal de Obushi entre 1998 e 99 se concentrou no fortalecimento de capitais essenciais para instituições financeiras, o que aumentou a crescente dívida pública japonesa, que no século XXI se tornaria a mais endividada do mundo. Nos primeiros meses do ano 2000, Obushi buscou reforçar laços com vizinhos asiáticos e consolidar a aliança de segurança com os Estados Unidos. Contudo, a saúde de Obushi degringolou e ele sofre um AVC em 2 de abril do ano 2000, o que o deixa em coma e ele nunca mais veria a luz do dia. E com o agravamento da saúde de Obushi, em 5 de abril, Yoshihiro Mori o sucede como primeiro-ministro. Mori teve que lidar com o agravamento das crises financeiras entre 2000 e 2001. No final do ano, ele teve que lidar com as dissidências políticas entre Mori e o PLD. E em março de 2001, o PLD já projetava um novo nome para o primeiro-ministro, e era o nome de Junichiro Koizumi, e era planejado para o partido para substituir Mori no cargo. E nisso, em 26 de abril, sem apoio partidário, Mori renuncia e Koizumi o sucede. Koizumi iniciou as reformas Koizumi, adotando a postura privatização ou morte, desafiando a estrutura do próprio partido a iniciar a privatização de órgãos estatais importantes, como o sistema postal japonês, que servia praticamente como um órgão de interesses dos grandes políticos japoneses para alinhar províncias aliadas, ganhando um apoio popular sem precedentes. Tecnologicamente, é lançado o Sony PlayStation 2 no Ocidente no início de 2001, se tornando o mais popular videogame da história humana. Porém, nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001, ocorre o atentado das Torres Gêmeas em Nova York, o que forçou o Japão a reavaliar sua política externa feita desde os anos de 1945, o que resultou em 2002 na promulgação da Lei de Medidas Especiais Antiterrorismo para permitir o envio de tropas das Forças de Autodefesa do Japão para missões de apoio logístico no exterior, iniciando a flexibilização do artigo 9 da Constituição do Japão de 47. E em março de 2002, Koizumi nomeou o economista Reizo Takenaka como ministro das Finanças para resolver a crise bancária do país, que existia desde os anos 90.
E com isso, a economia japonesa teve uma leve melhora nos 4 anos restantes do governo Koizumi. No âmbito de entretenimento, o Japão, junto à Coreia do Sul, cediam a primeira Copa do Mundo do século XXI entre maio a junho, que funcionou como um divisor de águas para o foco cultural dos dois países no mundo afora, e terminou com o último título do Brasil em Copas do Mundo, para cima dos alemães em Yokohama, iniciando a entrada do Japão no âmbito esportivo e comercial do esporte, com recentes parcerias com a FIFA para receber os antigos mundiais de clubes em Yokohama e Tóquio. Diplomaticamente, em setembro, é anunciado que o governo norte-coreano havia sequestrado cidadãos japoneses em solo japonês nas décadas anteriores, enviando ondas de choque na sociedade japonesa, forçando ainda mais o país a endurecer sua política externa contra os seus inimigos. E nisso, em março de 2003, quando os Estados Unidos invadem o Iraque e derrubam Saddam Hussein do trono ditador do Iraque, o Japão prestou apoio logístico ativo e forneceu assistência humanitária na região. Em julho, é aprovada a Lei de Medidas Especiais para a Reconstrução do Iraque, que autorizou o envio de tropas japonesas ao Iraque para tarefas de não combatentes em recursos humanitários. Além disso, o governo patrocinou suas indústrias. A Sony passou a produzir painéis LCD para suas modernas televisões em tela fina, enquanto a Toyota, em novembro de 2003, se tornava a segunda maior empresa automotiva do mundo, com seu moderno carro Prius como sua nova marca. Além disso, o Japão se torna o primeiro país a implementar a internet 3G em 2004, com a NTT Docomo se tornando a maior empresa do ramo de internet de alta velocidade do mundo. Em janeiro de 2004, as primeiras tropas japonesas chegam no Iraque, sendo a primeira vez desde 1945 que o Japão ocupa militarmente terra estrangeira. Uma decisão que, apesar de controversa, colocou o Japão como um parceiro militar ativo dos Estados Unidos. Entre 2004 e 2005, ocorreu as primeiras transições das TVs de tubo para as TVs de estilo LCD e plasma de grandes polegadas. Porém, a indústria japonesa teve que lidar a partir de 2005 com a ascensão industrial da China, que passou a competir cada vez mais com os produtos japoneses na Ásia Oriental. E eles rapidamente se industrializavam desde os anos 80. Internamente, em setembro de 2005, Koizumi conseguiu privatizar o serviço postal do Japão, que era, como eu disse há pouco atrás, uma enorme indústria de favores políticos do país. Sua vitória centralizou seu comando sobre o PLD. E em 2006, o Japão estava em uma crescente rivalidade com a China pelo domínio econômico da Ásia. E sobre Koizumi, o Japão estava em 2006 se recuperando da crise de 97, com uma economia levemente recuperada da de 97. Com isso, Koizumi anuncia sua aposentadoria voluntária do cargo de primeiro-ministro. E nisso ele deixa o cargo ao seu pupilo político, Shinzo Abe, em 26 de setembro de 2006. No âmbito tecnológico, a Sony lança o Sony PlayStation 3 em novembro de 2006. Politicamente, Abe seguiu com a política de Koizumi em relação ao militarismo. Em janeiro de 2007, a Agência de Autodefesa
vira o Ministério da Defesa do Japão, sinalizando a normalização do rearmamento japonês. Porém, contudo, seu gabinete enfrentou uma série de escândalos de corrupção que mancharam seu governo, culminando na derrota eleitoral do PLD nas eleições dos conselheiros em julho, o que enfraqueceu Abe a partir de 2007. Junto a isso, Abe passou a sofrer de úlceras sérias. Nisso, ele renunciou ao cargo em 12 de setembro de 2007 por motivos de saúde. Nisso, Yasuo Fukuda o sucede. Fukuda enfrentou desafios políticos no parlamento. Entre 2007 e 2008, com crescente oposição dos sociais-democratas e do Partido Democrata. Nisso, propostas de leis eram constantemente barradas pelo parlamento em 2008. E com isso, Fukuda renunciou em 1º de setembro. E com isso, o Partido Democrata, em uma aliança com o PLD, para maior poder no parlamento e no governo japonês, indica Taro Aso do PLD para o cargo do primeiro-ministro. Aso lidou logo de imediato com a crise financeira de 2008, a maior crise financeira do século XXI, que implodiu as economias do mundo inteiro, incluindo a economia japonesa, fazendo o país retornar à crise financeira que estava plenamente recuperada. O setor industrial foi atingido com seriedade. Os produtos japoneses encareceram bastante a partir de 2009. O governo Aso tentou mitigar os danos através de sucessivos pacotes de estímulo fiscal, mas isso aumentou a dívida pública. E nisso o PLD é derrotado nas eleições de agosto para o Partido Democrata, o que foi o fim do governo Aso, que entrega o poder em 16 de setembro a Yukio Hatoyama do Partido Democrata, sendo a segunda vez do PLD que eles perdiam o cargo de primeiro-ministro. Porém, no início de 2010, o escândalo financeiro causou uma queda de popularidade do governo Hatoyama, já que nomes alinhados a ele estavam envolvidos em sérias fraudes financeiras e emendas corruptas. E em avançares de 2010, novos escândalos eclodem politicamente, o que fazem Hatoyama perder apoio político. E nisso, Hatoyama renuncia em 2 de junho de 2010. E seu vice, Naoto Kan, o sucede. Durante o resto do ano de 2010, o governo Kan tentou implementar reformas econômicas e fiscais, enfrentando um cenário de deflação persistente, desemprego elevado e o crescimento da dívida massiva pública. E em 11 de março de 2011, o governo teve que lidar com um brutal terremoto de Tohoku de escala 9 na escala Richter, o mais poderoso da história, seguido por um tsunami de 14 metros que inundou a costa japonesa, atingindo o importante centro de energia nuclear de Fukushima, levando ao emblemático desastre de Fukushima, com explosões de hidrogênio que liberaram níveis de radiação sérias aos rios e às cidades japonesas ao redor. O governo decretou estado de emergência com isso. O desastre minou a popularidade do governo Kan, que passou a lidar com disputas parlamentares sobre a reconstrução dos lugares destruídos pelo desastre. E nisso Kan renuncia em 30 de agosto de 2011. E nisso Yoshihiro Noda o sucede como primeiro-ministro. Noda iniciou um projeto de desnuclearização da energia japonesa para pedir que os desastres como o de Fukushima ocorressem de novo.
Noda, entre 2011 e 2012, buscou fortalecer a política externa com os Estados Unidos, iniciando discussões sobre as participações do Japão na parceria Trans-Pacífico para revitalizar a economia japonesa, que ainda estava se recuperando do crash de 2008. Porém, Noda, em 2012, estava encurralado em uma posição precária, incapaz de implementar soluções eficazes para a estagnação financeira do Japão. E nisso, o PLD, agora na oposição, passou a articular o retorno de Shinzo Abe ao poder no Japão. Nisso, nas eleições antecipadas de dezembro de 2012, o PLD vence e Shinzo Abe volta ao poder em 26 de dezembro, iniciando a era Abe, que duraria de 2012 a 2020. A partir de 2013, Abe implementa a Abe Comics, que era uma política de 3 objetivos: a expansão monetária para atingir os 2% da inflação, a segunda era uma política de estímulo econômico a curto prazo, e a terceira era uma reforma estrutural e mais investimentos no setor privado para alcançar o crescimento a longo prazo desejado. Isso favoreceu as empresas japonesas no ocidente. Em novembro de 2013, a Sony lança o PlayStation 4, integrando serviços de rede digital. No ano seguinte, 2014, a Toyota se tornou a maior indústria automotiva do mundo. Porém, a Abe teve que lidar com o envelhecimento populacional do Japão e estava cada vez mais atingindo níveis seríssimos com a falta de natalidade do país, que dura até os dias de hoje. Nisso, a Abe iniciou o programa de apoio ao casamento para japoneses, incentivando programas para aumentar a natalidade do país, com o aumento dos casamentos. Entre 2014 e 2015, Abe iniciou uma série de viagens diplomáticas para favorecer o mercado comercial japonês, abrindo caminhos para acordos comerciais com as empresas japonesas. Porém, suas políticas mais polêmicas eram em torno do setor militar. Abe tinha como objetivo revogar o artigo 9 e transformar as forças de autodefesa em um exército regular e padrão. Revogar o artigo 9 ele não conseguiu, mas sim reformá-la. Em 2015, o governo Abe conseguiu uma alteração na Constituição, passando a permitir a defesa coletiva. O Japão ganhou o direito de usar a força militar para defender países aliados, especialmente os Estados Unidos. Em outubro de 2015, Abe colocou o Japão no Acordo de Parceria Trans-Pacífico, a TPP. E em 2016, logo após a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, Abe fez questão de se aproximar dos Estados Unidos a partir de 2017, no início do governo Trump, para evitar as tarifas que Trump estava implantando no seu primeiro governo. E com a retirada americana do TPP, o Japão passa a liderá-lo politicamente. E o governo, entre 2017 e 2018, iniciou a política Sociedade 5.0, que investia massivamente em cyberrobótica através do desenvolvimento da inteligência artificial e robótica. Porém, o governo foi abalado por um escândalo de corrupção no Ministério das Finanças, que gerou pressões do parlamento para a renúncia de Abe, mas Abe se mantém no poder por mais 3 anos. E entre 2018 a 2019, o Japão enfrentou desafios econômicos na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, o que forçou as grandes empresas nipônicas a repensarem suas tabelas de suprimentos globais. Porém, o ano de 2019 teve a magnitude da abdicação do emérito imperador Akihito,
em 30 de abril de 2019, motivada pela idade avançada, com mais de 80 anos e problemas sérios de saúde, e seu filho Naruhito o sucede como imperador do Japão, cargo que ele ocupa até os dias de hoje. No mundo, a guerra econômica China e Estados Unidos seguia a todo vapor no ano de 2019, fazendo a indústria japonesa se reconfigurar no mundo, seguindo os padrões chineses e estadunidenses. Internamente, o Japão focou no desenvolvimento das redes 5G e melhorias no sistema de inteligência artificial para otimizar a produtividade industrial e para compensar a crise demográfica japonesa, que no início da década de 2020 era seríssima e seria gravada ainda mais nesse ano. E o Japão foi severamente atingido pela Covid-19 e uma gigantesca crise médica tem início. Escolas foram fechadas, o estado de emergência foi outorgado em abril, que restringiu aglomerações e atividades sociais, incluindo as Olimpíadas de Tóquio, que foram canceladas e estavam programadas para ocorrer em julho. As medidas sanitárias passaram a oscilar entre leves pacificações da pandemia e agravamentos sérios, o que afetou o índice de aprovação do governo Shinzo Abe em 2020. Porém, Abe, com os problemas de úlcera novamente retornando e cansados dos seus 8 anos de gestão, renunciou ao cargo de primeiro-ministro em 16 de setembro de 2020. E Yoshihide Suga o sucede como primeiro-ministro. No final de 2020 a 2021, o Japão ultrapassou a marca de 100 mil casos de Covid-19. Nisso, Suga emitiu outro estado de emergência no início de 2021. O número de mortes atingiu 6 mil. E em março, Suga conseguiu autorizar as Olimpíadas sob o Comitê Olímpico as 100 espectadores estrangeiros nem nacionais nos estádios japoneses e nas arenas olímpicas. E nos meses seguintes, a Covid acabou tendo um esfriamento nos índices de contraimento e os casos acabaram diminuindo relativamente em meados do meio do ano. E nisso, as Olimpíadas foram realizadas entre julho e agosto de 2021. Suga decidiu não seguir no governo e renuncia em 4 de outubro de 2021, sendo sucedido por Fumio Kishida. Kishida, entre 2021 a 2022, realizou uma série de pacotes para recuperar a economia japonesa da Covid-19. Com o início da guerra russo-ucraniana em fevereiro, o Japão se viu à beira de uma crise petrolífera e política no mundo, o que levou a uma maior cooperação com o Ocidente, já que o Japão não tinha ambiente petrolífero para suportar a guerra, já que dependia das exportações russas e ucranianas. E com as duas em guerras, embargos comerciais encareceram o produto e praticamente impossibilitaram o Japão de seu acesso. Porém, o Japão em 2022 foi alvo de uma severa crise política, quando Shinzo Abe foi assassinado em 8 de julho de 2022 em Nara, durante a campanha política, vitimado por um ex-marinheiro da Marinha de Autodefesa do Japão, que o acusava de ser um dos responsáveis por falência da sua família. O que chocou a população japonesa, que tem poucos números de homicídios. E apesar da vida política instável, nunca que um primeiro-ministro foi assassinado no século XXI de forma tão virulenta, sendo o primeiro caso desde o Japão Imperial de um assassinato político de um ex-primeiro-ministro ou de alguém que serviu como tal.
o que expôs as falhas de segurança do Japão, que se alavancavam nos seus poucos casos de homicídio. E entre 2022 a 2023, o governo Kishida aprovou os seguintes planos de segurança nacional, rompendo a partir de 2023 o passivismo que dava cargo à política externa do Japão desde a Segunda Guerra Mundial, desde os fins da Segunda Guerra, passando a investir 1% do PIB nacional nas forças de autodefesa do Japão e fortalecendo ela, se tornando uma força de alta capacidade técnica e armamentística. E a política japonesa foi definida em apoio ao Ocidente na condenação da guerra da Rússia contra a Ucrânia, participando dos embargos frequentes ao governo de Moscou aos produtos russos, além de se alinhar a Taiwan em relação à crise com a República Popular da China, que tenta nesses últimos anos iniciar uma política de expansão para o Mar da China e conquistar a ilha de Taiwan. O Japão se põe a favor da República de Taiwan, da ilha taiwanesa. E em 2024, Kishida visitou os Estados Unidos, se aliando ainda mais ao governo americano nas políticas ocidentais. Porém, Kishida decidiu renunciar em 1º de outubro devido à falta de capacidade dele de alinhar o grupo do PLD no parlamento. E nisso o PLD coloca o nome de Shigeru Ishiba no cargo de primeiro-ministro. Ishiba, em 2025, teve que lidar com as tarifas americanas de Donald Trump no segundo mandato americano, que teve consequências sérias na indústria japonesa no geral, com maior aumento das tarifas e tributações sobre os produtos gerais japoneses. Politicamente, o PLD sofreu uma derrota séria na Câmara Alta do Parlamento, o que minou a confiança do partido a Shigeru Ishiba. E nisso, sem apoio político e com risco de censura no parlamento, com a moção de censura, Ishiba renunciou ao cargo de primeiro-ministro em 7 de setembro de 2025. E Serai Takaichi, a primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro no Japão, o sucede. Takaichi, nos seus primeiros meses, já que é a atual primeira-ministra do Japão, inicia uma política conservadora e nacionalista em prol de uma política de rearmamento militar, relembrando as tensões contra a China no Mar da China e contra as ameaças da República Coreana do Norte, que frequentemente lança testes de mísseis no Mar do Japão. E nisso Takaichi iniciou uma severa iniciativa de rearmamento, levando a manifestações anti-rearmamento das partes políticas passivistas do Japão moderno. E hoje, em junho de 2026, o Japão lida com um custo de vida alto, um envelhecimento sério na sua população, que está diminuindo devido à velhice geral da sua população, mas com economia forte, a influência artística e tecnológica no mundo ocidental, com seus produtos, com sua cultura, com seus desenhos e com seus talentos. E bom, essa foi a história do Japão, a terra dos samurais, a terra do sol nascente. O Japão tem um IDH de 917. É a terceira maior economia do mundo, com um PIB estimado em 4,2 trilhões de dólares. E no próximo ato desse canal, falaremos da história do México, indo às Américas, desbravar a história dos filhos dos aztecas. Até lá, fique com Deus e até a próxima, pessoal. Até mais.